E aí, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar nas páginas de uma revista bem fascinante para tentar entender uma filosofia inteira. A nossa fonte é o Rosa Cruz, e é através dela que a gente vai explorar uma visão de mundo bem mística, sabe? Focada no interior. Então, vem comigo nessa jornada. Olha só essa capa. É linda, né? Cheia de simbolismo. O nome da imagem é A Dança Velada do Ser. Só o título já dá o que pensar. Mas afinal, o que essa revista representa? O que será que tem por trás dessa arte toda? É exatamente isso que a gente vai começar a descobrir agora. Então, vamos encarar essa nossa conversa como um convite. Um convite para a gente abrir essa capa, juntos, e ver o que essa publicação tem a dizer sobre a filosofia Rosa Cruz. Primeiro básico, né? Isso aqui não é uma revista qualquer que se compra na banca. Ela é a publicação oficial da Ordem Rosa Cruz, a AMORC, e sai a cada 3 meses. Ou seja, o que a gente tem nas mãos é basicamente uma janela direta para o que a organização pensa e ensina. Bom, agora que a gente já sabe o que é, vamos dar uma espiada no que tem dentro. E adianto, a revista é um verdadeiro quebra-cabeça de temas profundos que misturam o antigo com o que é super atual. E a variedade de assuntos é impressionante. Logo de cara, a gente encontra um artigo que nos leva lá para o Egito Antigo falando sobre Maat, a deusa da verdade. Mas o mais legal é que ele conecta esse conceito tão antigo com uma coisa super pessoal, a nossa própria transformação interior. A revista também vai fundo na parte histórica e mística, sabe? Tem artigos sobre a Cabala, de Isaac Luria, que é uma linha do misticismo judaico, e sobre o martinismo, que já é uma corrente do esoterismo cristão. Isso mostra que a tradição Rosa Cruz conversa com muitas outras escolas de pensamento. Fica claro que não é um conhecimento superficial, de jeito nenhum. E o que eu acho bem interessante é que, mesmo com todos esses temas super densos, a revista também tem um lado prático. Ela serve até como um guia para quem está começando a entender símbolos esotéricos. Isso mostra que tem conteúdo para todo mundo, não importa o nível de conhecimento. Agora, vamos afunilar um pouco. De todos esses tópicos, tem um artigo que se destaca porque ele toca numa das questões mais fundamentais de qualquer filosofia: a natureza do divino. A grande pergunta que fica no ar é esta. Para o Rosa Cruz, como é Deus? É uma figura que está lá longe, um conceito abstrato? A resposta que a revista dá é bem pessoal. E aqui está a chave de tudo. A expressão que foi criada por Harvey Spencer Lewis é essa: Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. O que essa frase faz é mudar completamente o foco. Ela tira a gente da ideia de uma definição única que serve para todo mundo e leva a gente para uma experiência íntima, pessoal. Esse slide deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem o Deus dogmático, uma figura externa, que muita gente imagina como aquele senhor de barba branca lá da Capela Sistina. Do outro lado, o Deus do coração, que é uma percepção interna, um sentimento, que, segundo o artigo, nem dá para explicar direito com palavras. É a grande diferença entre uma verdade que vem de fora e uma verdade que a gente sente por dentro. E para essa ideia ficar bem clara, o autor lança umas perguntas que, nossa, fazem a gente pensar. Por que a gente limita o divino a uma única imagem, de uma única cultura ou de um único gênero? A conclusão é a libertadora. Cada pessoa vai ter a sua própria imagem de Deus. A divindade, nesse sentido, é tão diversa quanto a própria humanidade. Ok, mas se Deus é essa experiência interna, essa faísca dentro de cada um, como é que isso muda o jeito que a gente vive e interage com o mundo? É aqui que a filosofia vira prática. A revista nos leva a pensar sobre duas forças opostas que moldam nossa ética no dia a dia. E o texto sobre esse assunto vem de uma fonte histórica bem importante, o místico francês Louis-Claude de Saint-Martin. Isso só mostra como alguns princípios se mantêm vivos dentro dessa tradição ao longo do tempo. Saint-Martin descreve basicamente dois caminhos opostos. De um lado, o egoísmo, onde a pessoa se fecha nela mesma, num lugar que ele chama de tenebroso e obscuro. Do outro, a caridade, que é um movimento para fora, de se esquecer um pouco para pensar na felicidade dos outros, se conectando com uma fonte luminosa do amor. É uma escolha fundamental entre a escuridão e a luz. Então tá, a gente falou de busca por conhecimento, de uma concepção pessoal de Deus, da prática da caridade, mas no fim das contas, o que tudo isso significa? Para onde tudo isso aponta? Parece que tudo leva a um objetivo em comum. E a resposta está aqui, nas palavras da própria organização. O propósito é promover a evolução da humanidade.
Mas não de um jeito abstrato, é através do desenvolvimento do potencial de cada pessoa. O objetivo final é uma vida em harmonia com saúde, felicidade e paz. A jornada é para dentro. E assim, a gente volta para a capa do começo. Agora, aquela imagem da dança velada do ser faz muito mais sentido, não faz? É uma metáfora para essa jornada de autoconhecimento. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o caminho é esse desabrochar da alma, qual é a dança velada do ser de cada um de nós?